Atos, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Amado Deus, pedimos que o Senhor fale conosco, abrindo os olhos do nosso entendimento e falando profundamente ao nosso coração, Pai. Nós não estamos aqui para ouvir uma palavra de homem, para ouvir uma história humana. Nós não estamos aqui para passar um tempo, mas nós estamos aqui na presença do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz e precisamos da revelação e da sabedoria que o Senhor dá. Por isso, meu Deus, nós repreendemos toda distração, todo espírito de confusão, de incredulidade, toda dúvida, nós lançamos fora agora, Pai, e nos submetemos à autoridade do Senhor, pois a Tua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito determinado pelo Senhor, Pai. Nós não sabemos o que o Senhor quer fazer, não sabemos o que o Senhor vai falar conosco, mas sabemos que tudo que vem do Senhor é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, Pai. E nós estamos abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Também oramos pelas pessoas que pedem a nossa intercessão. Cada nome e necessidade apresentadas neste livro de oração, nós entregamos aos Teus cuidados, Pai. Opere maravilhas, fazendo a vontade do Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido, Jesus, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando chegou na cidade de Éfeso, encontrou 12 homens que professavam uma fé em Jesus, anunciavam que eram convertidos, que eram discípulos, e Paulo então pergunta a estes discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E para surpresa de Paulo, eles respondem: não, nem sabemos que existe o Espírito Santo. E eles professavam a fé em Jesus, eram chamados de discípulos. Não, nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo lhes perguntou: em que batismo vocês foram batizados? Qual batismo vocês receberam? Perguntou-lhes o apóstolo Paulo. E eles disseram: o batismo de João. O batismo pregado e realizado por João, o profeta João Batista, no deserto da Judéia, era um batismo de arrependimento. E multidões vinham a João Batista e entregavam a vida para serem batizados, desciam as águas do Jordão, porque se arrependiam. E João Batista anunciava a eles: arrependam-se dos seus pecados e creiam naquele que virá após mim.
Eu estou aqui batizando vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele é poderoso para vos batizar com Espírito Santo e com fogo. A pregação e o batismo de João Batista era este: era um batismo de arrependimento, anunciando ao povo que acreditassem naquele que viria após João. Nada além disso. E o batismo de João foi muito abençoado. Multidões receberam aquele batismo, aquela fé, abraçaram a fé pregada por João Batista, e muitos se converteram, e muitos ficaram apenas conscientes e conhecedores do batismo de João. Um destes que recebeu o batismo de João e tornou-se um pregador e alguém que deu continuidade ao ministério de João Batista foi um judeu chamado Apolo. E Apolo passou pela cidade de Éfeso e fez alguns discípulos em Éfeso antes de Paulo chegar. E nós lemos isso em Atos 18, 24. Quero ler com vocês. No capítulo anterior ao que nós lemos, a Bíblia fala sobre a história de Apolo. Atos 18, 24. Diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Vamos dar uma paradinha aqui, logo em seguida nós vamos continuar. Apolo era um judeu, nascido em Alexandria, cidade do Egito, construída por Alexandre o Grande, e que tornou-se a segunda maior cidade em importância do Império Romano naquela época. E este Apolo era um homem que havia conhecido o batismo de João, e instruído no caminho do Senhor, e falava com exatidão acerca de Jesus, mas ele conhecia apenas o que João Batista pregava e anunciava sobre Jesus. E a Bíblia diz que Apolo era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, e falava com fervor. Era um homem eloquente, era um pregador muito sábio, era um homem que falava muito bem. E ele chegou em Éfeso, como diz esse texto, e anunciava nas sinagogas a respeito de Jesus. E algumas pessoas eram convencidas por Apolo a se batizarem no batismo de João, crendo em Jesus. E Apolo então pregava, fazia discípulos, convencia multidões, e ele estava em Éfeso. Paulo havia passado por Éfeso, deixado um casal de discípulos dele e ido para Jerusalém e Antioquia. E naquele tempo Apolo chegou, e os discípulos de Paulo estavam lá também na sinagoga, um casal chamado Priscila e Áquila. Vamos ver a partir do versículo 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa, e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Olha que interessante, chega em Éfeso Apolo, pregador eloquente, homem culto, profundo conhecedor das Escrituras, que havia se arrependido e recebido o batismo de João, o batismo do arrependimento. Não conhecia sobre a ressurreição, não conhecia sobre o Pentecostes, não conhecia nada sobre o Calvário, conhecia o batismo do arrependimento e a fé
naquele que viria após João Batista. E ele falava com ousadia, e havia um casal na sinagoga, Priscila e Áquila, discípulos do apóstolo Paulo. Não eram apóstolos, eram líderes de célula. Em Romanos, no capítulo 16, quando Paulo faz diversas saudações a líderes, ele faz uma saudação a este casal, Priscila e Áquila, dizendo que saudava também a igreja que estava em sua casa. Priscila e Áquila serviam ao Senhor, liderando uma célula na sua casa, anunciando o caminho de Deus para aquelas pessoas. E olha como é interessante observar a vida de um casal, a história de líderes de células que têm convicção da sua fé. Líderes de células apaixonados por Jesus e que sabem em quem têm acreditado, conhecem a palavra e a promessa do Senhor com dedicação, com convicção, com toda certeza. Priscila e Áquila estavam lá ouvindo um grande e eloquente pregador, profundo conhecedor das Escrituras, mas eles observaram, ele fala muito bem, ele é profundo conhecedor do Antigo Testamento, mas ele ainda não conhece aquele que nós conhecemos. Ele ainda não conhece exatamente o propósito de Deus. Ele ainda não conhece o Evangelho em sua plenitude. Ele conhece o Evangelho parcialmente. Irmãos, muitas vezes nós recebemos um Evangelho parcial. Muitas vezes nós estamos na igreja como Apolo, ou como os discípulos de Apolo, que recebem um evangelho aquém, inferior àquele que Deus espera que recebamos. Muitas vezes estamos na igreja, mas não conhecemos exatamente o caminho de Deus. E o que acontece no versículo 26, Priscila e Áquila chamam Apolo para a sua casa, e quando Apolo vai à sua casa, não é Apolo que influencia esses líderes de células, mas esses dois líderes, este casal, eles explicam com mais exatidão o caminho de Deus para Apolo. E Apolo, que antes conhecia um evangelho parcial, que antes conhecia apenas o batismo de arrependimento pregado por João Batista, agora ele passa a conhecer que após João Batista, Jesus começou o seu ministério, Jesus realizou sinais e maravilhas, Jesus foi condenado injustamente a uma morte na cruz, e no Calvário o Salvador entregou a sua vida, foi sepultado, mas ao terceiro dia, aquele que veio após João Batista, aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Agora Apolo começa a conhecer um evangelho completo, ele começa a conhecer o evangelho da salvação, o evangelho de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, o evangelho daquele que tem poder para salvar, para curar as enfermidades, o evangelho daquele que prometeu: fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. E no dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus estavam esperando em Jerusalém, quando eles foram cheios do Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Agora Apolo conhecia o evangelho completo, e não um evangelho pela metade. Irmãos, e o Espírito Santo nos pergunta hoje: que evangelho você tem recebido? Que batismo você tem abraçado? Quem tem discipulado você? Você é discípulo de quem? Recebeste o Espírito Santo quando creste? Paulo pergunta para aqueles discípulos de Apolo em Éfeso: vocês receberam o Espírito Santo quando creram em Jesus e foram batizados?
Não, nem sabemos que existe o Espírito Santo. Infelizmente hoje, irmãos, nós temos muitas pessoas na igreja que, apesar de dizerem eu já ouvi falar do Espírito Santo, não se entregaram a Ele, não conhecem o Espírito Santo, não receberam o batismo no Espírito Santo, não andam no Espírito. Somos discípulos de quem? De João Batista? De Apolo? Somos discípulos de um evangelho fraco, pela metade. Somos discípulos de um evangelho incompleto. Não, eu posso afirmar, irmãos, que eu e você somos frutos de um evangelho completo derramado pelo Senhor. Somos discípulos de Jesus, discípulos do Pentecostes. Pode dar glória a Deus. Nós não recebemos um evangelho maltrapilho, um evangelho pela metade. Somos discípulos do Pentecostes, porque somos crentes pentecostais, porque cremos que o Espírito Santo foi derramado, e a igreja é cheia do Espírito Santo, e no poder do Espírito, nós podemos fazer a obra de Deus. Somos frutos de um ministério que nasceu há 100 anos atrás, por intermédio de Aimee Semple McPherson, que pregava para multidões, irmãos, 3 ou 4 cultos por dia, 7.000 pessoas em cada culto, há 100 anos atrás, e as multidões que compareciam ao templo para ouvir a palavra naqueles cultos de Aimee, as multidões eram tomadas pela unção do Senhor. Muitos não conseguiam ficar em pés e eram cheios do Espírito Santo. Todos eram batizados no Espírito Santo. Multidões eram curadas, paralíticos saíam andando, cegos passavam a enxergar, surdos ouviam, milagres extraordinários o Senhor realizava. E nós somos fruto deste mover, nós somos discípulos deste avivamento que começou e não vai parar até Jesus voltar. Nós somos frutos de um avivamento do Espírito Santo sobre a igreja. Aleluia! A grande pergunta nesta noite é: recebemos o Espírito Santo ou não? Somos discípulos de Apolo ou de um evangelho pela metade? Ou somos discípulos do Senhor de um evangelho completo? Recebestes o Espírito Santo? Atos 2 nos fala sobre isso. Vamos voltar as páginas da nossa Bíblia para o capítulo 2 do livro de Atos, versículo 1 em diante. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Neste dia cumpriu-se a promessa de Deus, dada através de Joel, capítulo 2, verso 28, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A promessa anunciada por Joel centenas de anos antes de acontecer, e essa promessa confirmada por Jesus em muitos textos, se cumpriu no dia de Pentecostes. Os discípulos estavam juntos, num só propósito, no mesmo lugar. De repente eles escutam um barulho muito forte, como de um vento, e ouvem, aquele som vai enchendo toda a casa, e eles começam a ver línguas de fogo, faíscas de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo naquele momento.
todos, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedia. A multidão foi se aproximando, vendo tudo aquilo que acontecia, e achavam que eles estavam embriagados, porque a aparência e as vozes era como de pessoas embriagadas. Mas eles não estavam embriagados, eles estavam cheios do Espírito Santo. Era o derramamento da promessa. E a partir desse dia de Pentecostes, irmãos, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e agora nós podemos recebê-lo. Eu sempre digo que nós não precisamos nem ficar orando e dizendo: Pai, me conceda o teu Espírito, Pai, me dê o teu Espírito, Pai, derrama sobre mim o teu Espírito. Ele já derramou. Eu e você podemos orar e dizer: Pai, eu recebo o teu Espírito, porque o Senhor já enviou, já derramou sobre a igreja. Eu aceito, eu recebo nesta hora o poder do Espírito Santo sobre a minha vida. A questão agora não é pedir para Deus te dar, é abrir o coração e receber. Algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, mas isso aconteceu naquele dia, e eles falaram em línguas que a multidão entendia, porque eles falavam, e aquelas multidões de todos os povos, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, cada um entendia no seu próprio idioma. Então eu só acredito se for assim. Irmãos, nós lemos agora há pouco, no início dessa palavra aqui em Atos 19, 22 anos depois do Pentecostes, Paulo impôs as mãos na cabeça daqueles homens, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, e ninguém se converteu, e não era uma língua conhecida de outra pessoa, era a manifestação do dom de línguas, como evidência do batismo no Espírito Santo. 22 anos depois do Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, versículo 38 e 39, o apóstolo Pedro diz assim, Atos 2:38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Apolo não conhecia este evangelho completo. Apolo só conhecia o batismo de João. Mas Pedro andou com Jesus. Pedro estava com Jesus. Pedro viu Jesus ressurreto dentre os mortos. Pedro recebeu um chamado e um ministério para ser um apóstolo de Jesus. Pedro conhecia o evangelho pleno, e ele anuncia: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e então receberão o dom do Espírito Santo. O evangelho completo nos leva ao arrependimento, ao batismo, ao perdão dos nossos pecados e a uma vida de plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida. Pedro continua no versículo 39 dizendo: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A multidão estava ali ouvindo atenta, e Pedro dizendo: olha esta promessa que Deus disse para Joel lá no passado, e que agora se cumpriu, porque nós não estamos embriagados, nós estamos cheios do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, é para os vossos filhos, para a próxima geração, e também para os que estão longe, para aqueles que vão vir lá no ano 2000, e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Igreja, essa promessa é para quem Deus chamar. Se você é chamado de Deus, essa promessa é para a tua vida. Se você crê, levante a tua mão, receba essa promessa do Espírito Santo na sua vida. É receber. Agora existem dois aspectos ao receber o Espírito Santo.
A Bíblia deixa claro que há uma experiência imediata e subsequente à salvação, que é receber o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo habitar em nós. E isso é automático a conversão. Efésios 1:13 diz que quando cremos, somos selados com o Espírito Santo. Imediatamente após a conversão de alguém, quando um pecador sinceramente se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus de verdade para a salvação, o Espírito Santo passa a habitar nele. É selado pelo Espírito. E Jesus falou do Espírito Santo em nós, em João capítulo 14, versículo 16 e 17. Jesus disse assim, João 14, 16: Eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Diga comigo: o mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo não pode. Mas deixa eu perguntar se tem alguém aqui que está neste mundo, mas não é deste mundo. Quem é peregrino e forasteiro nessa terra? A tua pátria é o céu. Tem alguém que tem essa característica, essa condição? Dê um glória a Deus. O mundo não pode recebê-lo. Mas nós não somos do mundo, nós somos do Senhor. A nossa pátria é os céus. Ainda Jesus diz no versículo 17: mas vocês o conhecem. Olha para quem está do teu lado e diga: mas você o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ele está dentro de nós. Somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós e nos capacita a produzir o fruto do Espírito. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma teoria, nenhuma teologia pode transformar o homem. Nem a psicologia, nenhuma terapia, nenhum médico pode transformar o ser humano. Presídios não transformam o homem. Escolas e faculdades não transformam o ser humano. Mas o único que pode transformar o homem é aquele que passa a habitar dentro do homem. E ele transforma a nossa vida de dentro para fora. Ele nos dá a condição e a capacidade de produzir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São frutos que só o Espírito nos leva a produzir. Ele habita em nós para nos levar a produzir esse fruto. Mas a Bíblia nos diz também que há uma experiência com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo sobre nós. Recebê-lo sobre nós é o que a Bíblia chama de batismo no Espírito Santo. Batismo em grego significa imersão. É sermos tão mergulhados, é sermos tão tomados pelo poder do Espírito Santo, que Jesus disse que nós receberemos o poder sobre nós. Atos 1:8, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando Pedro pregava na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que ele ainda falava quando caiu sobre eles o Espírito Santo. Quando Filipe pregava em Samaria, em Atos capítulo 8, a Bíblia diz que Pedro e João foram até lá, oraram pelos discípulos e o Espírito Santo veio sobre eles.
sobre eles. Quando Paulo chega em Éfeso e encontra esses discípulos que não conheciam o Espírito Santo, e então Paulo fala de Jesus para eles, eles são batizados nas águas, e aí Paulo impõe as mãos sobre eles, eles recebem sobre eles o Espírito Santo e falam em línguas. Isso é o batismo no Espírito Santo. E o próprio João Batista, quando anunciava o seu batismo de arrependimento, ele dizia: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos receber. Eu quero encerrar, irmãos, lendo com você no capítulo 39 de Êxodo, um versículo que nos fala simbolicamente sobre o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. Êxodo, no capítulo 39, versículo 26, a Bíblia nos fala assim: os sinos e as romãs se alternaram na corda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A Bíblia diz que na orla das vestes do sumo sacerdote, Deus mandou Moisés confeccionar romãs e sinos, campainhas, as romãs de tecido e as campainhas de ouro, e pregá-las em toda a orla do manto, da veste do sumo sacerdote. E sempre que ele fosse ministrar sua função sacerdotal, ele precisava estar trajado com as vestes sacerdotais, e na borda do manto dele, das vestes dele, havia uma romã e uma campainha, uma romã e outra campainha, outra romã e outra campainha, em toda a borda das vestes do sacerdote. A romã representa o fruto do Espírito. Irmã Iracema, cadê a senhora? Eu tinha visto, ela está ali. Obrigado por emprestar essa romã tão bonita. É emprestada ou é dada? Amém. Olha a romã que eu tinha arrumado hoje de manhã, irmãos. Aí viram a minha romãzinha e falaram assim: pastor, na casa da irmã Iracema tem uma muito mais bonita. Vamos aplaudir o Senhor pela generosidade da irmã Iracema. A romã simboliza o fruto do Espírito. O Espírito em nós nos capacita a dar fruto. Essa romãzinha de hoje cedo, irmã Iracema, era aquele crentinho que dá um frutinho de nada só. É o crentezinho que está quase dando um frutozinho, mas ainda não é um fruto do Espírito. É um meio fruto, é um fruto mirrado. Mas o fruto do Espírito, quando ele tem liberdade para nos guiar, quando nós obedecemos e nos submetemos a Ele, é um fruto bonito, é um fruto abençoado. Deus nos chamou para dar frutos. Mas ao lado do fruto, ao lado da romã, havia uma campainha. Onde o sacerdote andava, a campainha ia fazendo o seu barulho, o sino ia tocando. E campainha, irmãos, fala de barulho. Sino é para fazer barulho. Sino simboliza o poder do Espírito, os sinais, as obras que nós fazemos no reino de Deus. Então o que é que a Bíblia nos ensina? Eu devo ter um relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo, obedecendo-lhe para produzir o fruto, uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida gerando bom fruto. Mas também eu devo buscá-lo e buscar os dons espirituais com tanta intensidade, para que através do poder de Deus operando na minha vida, os sinais atraiam as pessoas para Jesus.
Jesus. Os sinais vão trazer multidões para crer que o Espírito Santo está operando, que Deus está no meio de nós. Muita gente diz assim: para mim, se eu tiver só o fruto, tá bom demais. O fruto é importante, mas se você preza só o fruto e esquece os sinais, quantas pessoas deixarão de ser salvas e atraídas a Jesus por causa da tua negligência? Outros, por sua vez, dizem assim e vivem dizendo: eu só quero dons, eu quero poder, eu quero a unção, eu só quero a glória, e negligenciam o fruto. O teu poder, a tua glória vai ser maravilhoso, muitas pessoas serão curadas, mas Jesus disse que no último dia muitos vão bater a porta e vão dizer: Senhor, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, os sinais me acompanharam. Mas Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Onde está o fruto na tua vida? Você só praticou iniquidade. Então, irmãos, as duas coisas têm que andar juntos. Eu preciso do fruto para ter uma vida de integridade, mas eu preciso dos sinais, porque Jesus prometeu: estes sinais seguirão os que crerem. Eu não corro atrás de sinais, eu e você não adoramos sinais, nós não cultuamos os sinais, mas os sinais seguirão os que crerem. E Jesus prometeu: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Os sinais são as obras que Jesus colocou nas nossas mãos para fazer. Então, quem quer o fruto e quem quer os dons, quem quer o fruto e quem quer o poder, fica de pé diante do Senhor agora. Nós precisamos receber o Espírito Santo em nós, o fruto, a vida transformada sobre nós, o batismo de poder, o revestimento de poder do Espírito Santo na tua vida. Deus quer conceder esse privilégio para nós. Receba o Espírito Santo agora. Levante as suas mãos e diga assim comigo: Espírito Santo, eu creio que o Senhor já está conosco no meio da igreja, e agora, nesta noite, eu recebo o teu poder. Venha sobre mim com o teu fogo, com a tua unção. Eu quero o fruto e os dons, eu quero a unção e a tua presença dirigindo a minha vida todos os dias. Aleluia, aleluia. O Espírito, irmãos, ele desce como fogo, como foi em Pentecostes, continua sendo até hoje. A glória de Deus está sobre a tua vida, e ele quer derramar este poder sobre nós agora. Receba, vai deixando o Espírito Santo encher a tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vem, Espírito, como foi em Pentecostes, Senhor, seja hoje, seja sempre. Aleluia. Deixa ele te encher de ar. Deixa ele te envolver. Seja batizado. Seja batizada nesse oceano do Espírito. Ao Deus do meu amor.
você,